ano A, sexto ano B. Observe o seguinte: na última aula chegamos a falar sobre a sociedade romana. Na página 134, quero lembrar vocês duas coisas. Como era a sociedade, basicamente, desde o período da monarquia até a república. Ou seja, não houve muita alteração não, mas durante o período imperial, aí essa sociedade vai mudar um pouco. Mas, tá? Desde a monarquia em dois grupos. Observe. Cidadãos e não cidadãos. Quem era cidadão? Patrícios. O restante, portanto, da população não era cidadão. Ou seja, a cidadania do mundo antigo era uma cidadania, como se diz, indireta. Porque, olha só, tinha que ser do sexo masculino, certo? Maiores de 18 anos, livres e, logicamente, de origem patrícia. Por isso que o termo patrício, tá, remete à pessoa rica, que tem poder econômico. Então, quem eram esses patrícios, afinal? Eram ricos proprietários de terra, certo? Ou melhor, nobres. Tinham direitos políticos, tá? E formavam o Senado e a Assembleia de Cores. Ou seja, a vida política de Roma estava sobre os patrícios. E o restante da população? Lembrando que a escravidão era mínima nesse período. No entanto, com a expansão de Roma, o escravismo vai ser também algo importante na história, como aconteceu na Grécia. Tanto que vai mudar a estrutura social. A maioria da população, comerciantes, artesãos, pequenos proprietários, entre outros, chamava-se plebeus, ou seja, não tinham direitos políticos e não ocupavam cargos, mas eram obrigados, por exemplo, a servir as forças armadas em uma eventual situação de guerra. Os plebeus atuavam no comércio, no artesanato e, em alguns casos, tinham pequenas propriedades. Por muito tempo foram afastados da política. No período da monarquia não tinham quaisquer direitos, apesar de serem considerados cidadãos. Então, neste caso aí, cidadania indireta, tá? Apesar de colocar como cidadão, eles não tinham participação na vida política. Por isso, quando falamos cidadania ou democracia, ela pode ser direta e indireta. Indireta no sentido de que ela não cumpria todos os seus arcabouços, ou melhor, não cobria todo a garantia geral. Então, mulheres, escravos e estrangeiros não eram considerados cidadãos. O rei chamado, tá, exercia o poder administrativo da cidade, mas também tinha funções de juiz e legislador. Por isso, quando eu falo monarquia, poder absoluto na mão de um rei, tá? Líder religioso também. Então, poder absolutista. O controle do poder é exercido pela Assembleia das Cúrias e pelo Senado, principal instituição política e um dos grandes legados da história de Roma à nossa sociedade. A primeira, formada por cidadãos de até 45 anos, ou seja, as cúrias, tá? Então, o cara para ser cidadão tinha que ser da elite patrícia e acima dos 45 anos, tá? É ele que validava as leis ou ele validava o que o rei fazia, tá? O Senado era conhecido também, mas tinha um papel principal, tá? Além de escolher o novo rei, também tinha importância no sentido de administrar, tá, o Estado. Pode parecer até estranho, mas era isso mesmo. Os reis eram eleitos pelo Senado. Então, tanto que ao final do período imperial, quando vamos estudar a Roma, tá, República, a disputa entre rei e Senado vai chegar ao máximo, em que, por exemplo, o último rei etrusco vai ser destituído do poder. E aí o Senado, de fato, começa a assumir o poder de forma mais sistemática. É o que veremos, tá, por exemplo, dentro dessa aula. Aqui, gente, é mais ou menos a representação da sociedade. Então, fica claro. Patrício, soldado, escravo e plebeu. Esse escravo, voltando à aula anterior, o escravo poderia ser obtido por dois viés. Ou ser conquistado em guerra, no caso estrangeiro, ou por dívida. Então, a escravidão ela não é por cor, não. Então, vamos esquecer isso. Você observa muito bem as vestimentas da sociedade. Bem diferente. As cores, por exemplo, nas túnicas, aqui, ó, como estou mostrando aqui, representava poder político. Exemplo, essa túnica branca com esse detalhe roxo aqui, com certeza esse indivíduo fazia parte do Senado. Era da elite patrícia, portanto, podia ser um representante do próprio Senado. Com o passar do tempo, com a introdução do escravismo, a sociedade muda. Porque durante o período da República, a expansão romana, conquista de terra e novas riquezas, essa sociedade muda. De duas, agora nós temos o quê? Olha só, 4 partes. Quem estará no poder é a elite patrícia, como você bem vê. Clientes é um outro grupo de agregados ou dependentes,
ou seja, não era nem escravo e muito menos patrício, então eram pessoas que trabalhavam ou dependiam dos patrícios, certo? Plebeus não tinha direito no princípio, compunha-se uma parte para o exército, eram agricultores, comerciantes e artesãos, é a maioria da população, e bem abaixo, tá? O escravo, aqui ó, já até deixei aqui para vocês, o escravo poderia ser obtido por dois viés, ou por guerra, no caso estrangeiro, e por dívidas. Era a base da atividade produtiva, quer dizer, era instrumento de trabalho. Isso durante o período da República. Tá? Então, é a partir desse slide aqui que vocês vão entender que houve uma mudança social com a expansão de Roma a outras regiões. Conquista do norte da África, principalmente, por exemplo, depois das chamadas guerras púnicas, que veremos mais à frente. Certo? Tá aí, quem são os patrícios? Isso aqui é só para relembrar novamente, tá? É uma boa ferramenta, então usa o slide para responder qualquer coisa que exige a apostila ou o trabalho avaliativo. Patrícios, fundadores de Roma, seus descendentes, os maiores proprietários de terra. É pegar a mitologia, tá, de Rômulo e Remo. Eles faziam parte dessa elite. Plebeus, homens livres e não possuíam direitos políticos. Eram artesãos, comerciantes, pequenos proprietários. Clientes, dependentes dos patrícios, que lhes davam proteção e trabalho em troca de seus serviços de voto nas eleições. Então, troca de favores, para falar a verdade, tá? E por fim, os escravos, prisioneiros de guerra e seus descendentes, ou pessoas que não pagavam suas dívidas. Então, está aqui a caracterização de cada grupo social dentro de Roma Antiga. Tá? Da República até o Império, essa será a estrutura vigente. Agora, se tratando da expansão, tá? Página 135, está aqui, ó. Alguma estabilidade e prosperidade começou no período de 753 a 500, ou seja, o período em que Roma, da sua origem ao final do Império, ao início da República. Roma expande e essa expansão, logicamente, agregará riqueza, certo? Como está na Península Itálica, de frente com o mar Mediterrâneo, então o comércio marítimo também foi importante para o desenvolvimento do mundo romano. Então, com o desenvolvimento do comércio, Roma começou, tá, a aumentar sua influência, aliando-se às cidades vizinhas e até controlar boa parte da Península Itálica. Ao norte, os etruscos ainda viviam de forma separada, assim como outros povos também no entorno, aqui, ó, os etruscos aqui, ó, tá? Aqui nós temos os latinos, tá? Vários povos compõem a região, tá? A expansão do período monárquico foi muito pequena se comparado com os períodos posteriores. Isso só mudou após a conquista dos territórios etruscos por Roma. Então, depois que realmente Roma consolida seu poder na parte central e tem como prerrogativa ter o controle sobre as regiões próximas, Roma começa a se desenvolver, o comércio se expande, novos produtos chegam e riquezas começam a agregar ao estado, ou melhor, à cidade. Então, o pontapé para a expansão, ok, ó, galerinha, isso aqui é uma península. Se você ainda não entendeu, meus caros, península é uma porção de terra, ok, ó, não é uma ilha, está ligada ao continente e cercada por água. Agora, a Sicília já é uma ilha, Creta já é uma ilha, porque é cercada por água, perdão, perdão aí. Então, neste caso, a Península Itálica, mas de fato, o que levou Roma a expandir, tá vendo essas cores aqui, ó? Gente, essa cor laranja aqui é o máximo da expansão romana. Ásia, Oriente Médio, Península, no caso, Península Arábica, uma parte, norte da África, aqui a Península Balcânica, a península mais conhecida, tá? No caso aqui, essa aqui também é uma península. Gente, a Europa tem várias penínsulas, várias. São 5 no total. As mais conhecidas são essas duas aqui, porque Grécia e Roma, tá? Grécia e Roma são as mais conhecidas porque, logicamente, desenvolveram as principais sociedades e impérios do mundo ocidental. O pontapé, de fato, são com as guerras púnicas contra quem? Catargo, que é uma cidade que está aqui, ó, ao norte, tá? Nessa regiãozinha aqui, ó, ao norte da África, que hoje se chama Marrocos, tá? Então, foram as guerras púnicas. Mas Roma não conteve com as porções de terras conquistadas. Foram 3 guerras púnicas, todas vencidas por Roma. O Império alcançou sua maior extensão durante o governo do Imperador Trajano, tá? Por isso que vamos trabalhar nomes de imperadores. O maior tamanho que seu território alcançou foi de 6,5 milhões, quase no tamanho do Brasil. Gente, o Estado italiano é pequenininho, tá? Não chega nem a ocupar, de fato,
2 milhões, e ele conseguiu ocupar mais de 6 milhões. Então, vasto território significa o quê? Vasta riqueza, vastos povos e cultura que vai se assimilando à cultura romana. Portanto, nessa época aqui, a língua predominante ou era o latim, de origem romana, ou o grego, tá? Eram as duas línguas mais importantes dentro do contexto histórico que estamos estudando. Aqui nós temos uma atividadezinha, com isso aqui eu vou resolver com vocês em sala, tá? Neste caso aqui, porém vocês já podem estar respondendo também. No entanto, é bem simples. Marque com X os povos que formavam a Roma Antiga. Isso volta lá. Lembrando, ó, os povos. Eu vou só falar aqui e vocês marcam. Nós temos, ó, da época, os italiotas que já moravam na Península Itálica. Nós temos os etruscos, nós temos os gregos, nós temos os sabinos e nós temos os próprios latinos, tá? São povos que compunham a região. Então, agora, povos que compõem essa região. Ao norte nós temos quem? Os etruscos, tá? Neste caso aqui, Roma sempre foi uma cidade aberta, tá? Aos comerciantes, aos povos. Então, ela recebeu gente de tudo quanto é tipo. Então, nós temos que observar que a questão 1 e a questão 2 está bem no início do capítulo, tá? Mas isso aí eu resolverei também com vocês. Como aconteceu essa transição para a república? Ou seja, isso eu até comentei com vocês, gente. Tarquínio ou Soberbo. Alguém lembra do termo Soberbo? Ou seja, foi o último rei etrusco, tá? Então, os 3 últimos reis de Roma foram etruscos. Ainda existiam fortes cidades etruscas independentes, e isso poderia ser uma ameaça, certo? Em geral, os reis tinham atitudes anti-aristocratas, ou seja, era contra o poder concentrado na mão de grupos. Então, o rei já não era muito simpatizante com os patrícios. E os patrícios também começaram a perceber isso, tá? Tentava combater o poder dos patrícios, que por sua vez buscava limitar o poder do rei. Então, já havia divergência. O rei queria ter total poder e os patrícios queriam limitar esse poder. Por isso que a Assembleia das Cúrias e do Senado era um limitador do poder do rei. Então, o rei não tinha total poder porque a Assembleia das Cúrias e do Senado limitava em parte esse poder. Só que o auge da tensão dessa disputa foi o ano de 509, quando um grupo de patrícios uniu-se para expulsar o rei, tá? Além de ser considerado tirano, tá? Naquela época, eles também acusaram esse rei de ter violado uma mulher patrícia, ou seja, ele violentou uma representante da classe patrícia. E isso foi o estupim para a revolta e destituir o rei, tá, do poder. E com isso nós temos o fim da monarquia e dá início à república. República, Senado. Senado, as Cúrias. Então, a partir daí, temos um novo momento na história de Roma Antiga, tá? Neste caso aí é baseado pela disputa que houve entre o próprio rei e os patrícios e também por um motivo, além do político, um motivo também, tá, desse rei ser muito soberbo no sentido de fazer o que queria e não ser punido. E ao cometer esse crime contra uma representante do grupo patrício, eles se uniram e destituíram ele do poder. Ou seja, os 3 últimos reis da história de Roma eram etruscos e o último foi destituído, tá? Então, página 137 vocês vão responder também. Semana que vem fazemos a correção, certo? Ou melhor, vou facilitar a vida de vocês, tá? Como é do início do capítulo, eu resolvi em outro sentido mais claro. Sugestão de resposta, tá? No entanto, vocês podem usar essa resolução aqui também, tá? Para responder a página 137. A 138 também é interessante porque esse símbolo aqui, ó, eu vou comentar inclusive com vocês. Aliás, até comentei, né? É um time de futebol, gente, europeu, é o Roma, tá? É a Associazione Sportiva Roma, fundada em 1927, existe até hoje. Seu maior ídolo, que jogava até pouco tempo, é Francesco Totti. O principal rival é a Sociedade Esportiva Lazio, tá? Região da Lácio. Então, temos times de futebol dentro da Itália que tem como referência a parte histórica, tá? Então, o brasão da Roma traz imagem. Que imagem é essa, gente? Isso aí é a primeira parte que nós iniciamos o conteúdo. Ela remete a qual fato? É histórico ou lendário? Tá? Se torna histórico porque envolve a parte lendária também, né? Por que essa imagem está no emblema do clube? Eu fiz uma sugestão também de resposta, mas para vocês mesmo pensar. Isso aqui é uma resposta que, analisando isso aqui, é vocês mesmos.
Já estudamos a parte histórica e a parte literária. Vocês têm noção de como que é entendido a história de Roma segundo o viés da historiografia, certo? Agora, isso aqui não. Isso aqui eu acho legal por duas coisas. Gente, tá vendo essas palavras aqui, ó? Perdonare, perdoar, perdonar, perdonare e pardonner são expressões, palavras. Perdoar. Você viu que no latim é perdonare, mudou muito para o italiano, tá? Perdonare. O francês é pardonner, tá? E o espanhol perdonar. Pesquise outras palavras, tá? Desses idiomas. Você pode escolher qualquer palavra, mas eu quero que vocês procurem. Por exemplo, vou colocar a palavra amor. Então, encontre a palavra amor em latim, português, espanhol, italiano e francês. Vamos fazer isso aqui, tá? Dentro de sala. Por isso que é importantíssimo vocês lerem adequadamente, tá? Esse slide quando eu mandar no grupo para vocês, para poderem, na semana que vem, tá? Também trabalhar um pouquinho. Já que o latim por um bom tempo, gente, foi chamado de língua morta. Por quê? Quase ninguém mais falava essa língua. Hoje, você ainda consegue ver o latim em celebração de missas pela Igreja Católica. Agora, você pergunta, existe uma cidade que só fala o latim? Não. Tá? O latim assemelhou, como se diz, assimilou outras línguas, dando origem ao francês, ao português, ao espanhol, ao italiano, ao romeno. Então, são ramificações dessa língua. Falar mesmo em grupo só latim é difícil. Temos os membros da igreja ou o próprio Vaticano em que muitas das coisas é falado em latim por questão cultural ou questão da própria igreja, certo? Portanto, iniciaremos agora o capítulo 14, que Roma República, tá? A imagem aqui, gente, é o antigo Senado. Você vê várias pessoas sentadas em uma roda, numa sala, cadeiras para cada um, e alguém está discussando. Então, essa abertura aqui de imagem, se você procurar a imagem do Congresso Nacional, ou vai aqui na Câmara de Vereadores de Paraíso, gente, só muda tempo e espaço. São locais onde nós temos discussões, análise, debates sobre algo. Por isso que a palavra política vem de cidade, debater, que é algo relativo à cidade. Já sabemos o seguinte, se essa imagem aqui é do Senado, portanto, a qual grupo pertence esses indivíduos aqui? Foi sempre assim, de fato? Se você pega lá da monarquia até a república, não mudou muita coisa não. O Senado era composto pelo grupo patrício, tá? Quer dizer, os romanos criaram seu próprio sistema político? Não. Lembrando que esse modelo vem da incorporação das culturas que assimilou aos povos locais, exemplos etruscos. Agora, esse modelo de cidadania é inspirado em qual cultura? Grega. As cúrias, as assembleias curiais. Modelo grego. Esse sistema não foi criado pelos romanos propriamente ditos, então assimilou o valor da cultura etrusca e valor dos gregos, certo? Então, prosseguindo. Então, expulso o último rei, os patrícios tomaram o poder. No Senado resolveu problemas internos e externos, exemplo, guerras, tá? Decidindo os rumos de Roma. Porém, como veremos, não foi sempre pacífica a relação com plebeus, ou seja, houve guerras, houve revoltas, tá? Inclusive, a mais famosa dela é Espartaco, tá? Que por diversas vezes revoltaram-se. Enquanto ocorriam tensões políticas internas, externamente Roma vivia um estado de guerra permanente, sempre buscando conquistar novos territórios. Ou seja, lembra da expansão posterior às guerras púnicas? As guerras púnicas vão continuar daqui a pouco, tá? Não talvez nessa aula, mas futura. Então, uma civilização moldada pela guerra, gente, o exército. Então, sempre foi importante. Inclusive, olha só, a palavra salário vem da palavra soldo. Soldo é relativo a soldados. Então, o soldado recebia esse soldo como recompensa ao trabalho feito ao Estado romano. Exemplo, sal. Recebia sal, tá? Então, a palavra salário em latim grego é sal. E depois, posteriormente, foi soldo, quer dizer, recompensa, que aí viria em forma de quê? De dinheiro, tá? Então, sempre foi uma civilização moldada pela guerra. Com isso, aconteceu depois do período da monarquia, iniciando a república, depois das conquistas de Cartago, tá? Das guerras púnicas,
E a consequência é que vai se tornar um Estado muito rico, tá? Com grandes fronteiras para ser administrado e com poderoso exército. No entanto, também com sérios entraves, como, por exemplo, revoltas internas, principalmente da classe mais sofrida, que no caso é os plebeus e os próprios escravos. Tá? O ponto de partida é interessante. Vocês têm na apostila de vocês, página 142. Por quê? Porque justamente, tá, o Senado foi a principal instituição romana ao longo da história, até o final de Roma. Tinha bastante importância na monarquia, viveu sua fase de maior relevância e poder durante a República e manteve-se na época do Império. Então, nos 3 períodos, a principal instituição era o Senado, e ela sempre teve um poder, que é o quê? De administrar ou de limitar o poder. Século depois, no momento de decadência, o Senado estava enfraquecido. Era então uma instituição essencial para a vida política dessa civilização. É o que vamos ver conforme o tempo. Então, se vocês observaram dentro dessa aula aqui mesmo, que o rei era escolhido na época da monarquia pelo próprio Senado, então, como eram escolhidos os senadores em Roma? Quem era cidadão em Roma? Pera aí. Só tinha direito político os patrícios. Então, quem é que votava de fato na escolha dos senadores? Só os patrícios. Então, a elite aristocrata de Roma. Então, quem eram os escolhidos de Roma? Os próprios patrícios escolhiam os seus representantes. Então, observe essas duas imagens aqui. Observe essa imagem aqui. Eles estão fazendo o que de fato, galera? Alguém está discursando. Alguém está ouvindo. Então, gente, é a mesma coisa nessa imagem aqui. Isso aqui é o plenário do Congresso Nacional. Então, aqui são colocadas as pautas do que o Estado necessita, leis que precisam ser aprovadas. Então, muda-se o tempo e espaço, mas a função era a mesma, tá? E observe essa outra imagem aqui. Opa, desculpa, essa aqui, SPQR. O que significa SPQR em Roma? Vocês vão ter que pesquisar isso. Isso aqui vamos fazer uma comparação do Senado de Roma com o Senado atual. Por exemplo, quantos senadores tem no Brasil hoje? Há semelhanças? Há diferenças? Qual é a função de cada um naquela época? Ou melhor, minha dica, pesquisa, Senado brasileiro, função, quantos são senadores? E quantos são senadores por estado? Porque aqui nós estamos falando de Roma, cidade. Então, eram quantos senadores naquela época? Ou melhor, quantos são senadores hoje? É a principal instituição política do Brasil, gente. E também a principal instituição política de Roma. Então, essas 4 questões aqui, eu irei também trabalhar posteriormente em aula, tá? Então, República Romana, página 143. Chegando já quase ao final desse nosso materialzinho aqui, observe o seguinte, tá? Em Roma, houve fases de governo. É melhor que vocês entendam que a própria República teve, ao longo da sua evolução, algumas formas de governo. No entanto, se você pegar na humanidade, hoje os países podem ter sistemas políticos em que nós temos a monarquia, nós temos uma aristocracia, nós temos teocracia, autocracia. Gente, ó, autocracia quer dizer auto, significa por si próprio. Se vocês ouvirem a expressão autocracia, remete à figura de Júlio César. Ele tinha poder total, ele era autocrático. Então, cuidado para não confundir autocracia com aristocracia. A aristocracia vem de aristo, poder dos melhores ou dos nobres, tá? A aristocracia vem de agrário, só que aí a aristocracia pode ser também urbana, pode ser industrial. Agora, a autocracia é quando a pessoa pega o poder para si. Então, poderia dizer, o rei, ele tem todo o poder em suas mãos. Ele é o quê? Autocrático. Ele usa o sistema autocracia. Poxa, e o faraó? Também, só que o faraó é uma teocracia. No caso, o faraó é representante do Deus, tá? Teocracia, poder, tá? Cracia, por Deus, teo. Então, teocracia, poder que emana de Deus. Autocracia significa poder por si próprio. Aristocracia significa nobre, ou seja, poder dos melhores, poder dos nobres. Monarquia, tá?
Mono, mono quer dizer um, apenas um, portanto a monarquia significa poder de um só. Agora, se é um poder de um só, ele também usa a autocracia, a teocracia como mecanismo. Agora, havia, pessoal, ao longo da história, sistemas só dessa maneira mesmo. Ou era só monarquia, ou era só aristocracia, ou era só teocracia, ou era autocracia. E, por fim, a palavra democracia, que vem da cultura grega, tá? Demo, povo, cracia, é o poder exercido pelo povo, tá? E república, olha bem, galera, isso aqui vai estar no trabalho de vocês. Res quer dizer coisa, pública. Então, o que significa república? Coisa de todos, que pertence a todos, tá? Então, não por acaso o Senado romano é representado pela sigla SPQR, para enfatizar que o governo era de todos, era coisa pública. Então, SPQR quer dizer que o governo era de todos, era coisa pública, por assim dizer, né? Mas lembrando que quem tinha o controle político era quem? Logicamente os patrícios. Mas nem tudo acontecia dessa forma. Apesar dessa imagem que os patrícios romanos faziam de sua forma de governo, muitas pessoas em Roma, no início da República, tinham pouco ou nenhum direito. Os plebeus, os estrangeiros, os escravos. Essa divisão desigual ao poder não duraria muito, ou seja, muitas revoltas iriam ocorrer. Então, essa página 143 é essencial que vocês compreendam o sentido da palavra monarquia, aristocracia, teocracia, autocracia. E, por fim, está aí um dos grandes legados que os gregos deixaram para a nossa sociedade, o modelo de democracia. Mas a democracia aqui em Roma é aquela indireta, porque aqui no final do slide mostra claramente isso. Nem todos ainda tinham esse direito. Então, era uma democracia, era uma cidadania de forma indireta, em que poucos tinham poder político. Tá? Brincadeiras à parte, né, galerinha? Sim. Isso aqui, gente, é uma pequena ironia, porque impostos e juros é o que o brasileiro sofre hoje. É uma cruz que carregamos. A gente somos um dos países que mais tributa. Galerinha, se vocês tiverem curiosidade, no dia que vocês forem no supermercado, quando vocês receberem aquele cupom fiscalzinho, eu vou até dar um outro exemplo em uma aula, procure lá no final que você vai encontrar impostos federais, impostos estaduais e ver a diferença do preço final do produto. Se o produto custa R$5, suponhamos, você vê o tanto que é tirado do estadual ao federal para você ver o preço real. Ou seja, a metade do produto, galera, que você consome ou compra, é pago imposto. O problema é esse, né? Então, isso aqui é só uma forma também de brincar um pouquinho com o contexto de Roma, porque está no nosso dia a dia. Isso aqui também é legal, tá? Já pensou, gente? Isso aqui é dentro da história de Roma, galera. É um outro meme que já caiu em prova, tá? Por quê? É no período imperial, o período em que, por exemplo, vamos estudar ao final desse quarto trimestre os chamados povos bárbaros. Entre esses povos bárbaros nós temos os visigodos, os vândalos, os hunos. Observe essa situação aqui para mostrar que Roma, apesar de toda a sua riqueza e seu esplendor, ela teve problemas. Então, até uma próxima e se cuide, galera.